quero ler com você todo o capítulo. Esse texto não vai ser projetado e também essa noite nós não teremos o esboço projetado. Geralmente nós usamos o esboço para que, até por uma forma didática, ajuda você a memorizar, a pegar os momentos assim mais importantes, destacar os momentos mais importantes da mensagem, mas essa mensagem ficou pronta somente ontem à noite e não foi possível fazer as telas. Mas semana que vem nós teremos aqui as nossas telas. Então, preste atenção, porque acredito que Deus vai falar com a gente nessa noite. Acompanhe comigo a leitura então de 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões elas não eram frequentes. Assim, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. E de novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Samuel ficou deitado até a manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Eu estou aqui, respondeu Samuel. E Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, que Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então Samuel contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse: bem, ele é o Senhor, que faça como lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Podemos orar para Deus dar graça para a gente nesse momento e a gente sair daqui nessa noite com alguma coisa do Senhor no nosso coração. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nessa noite encontre o nosso coração, nos encontre. A gente precisa de encontros com Deus. Não é qualquer encontro, nós precisamos de encontro sobrenatural com o Senhor. Que essa noite seja um dia de encontro, do nosso encontro sobrenatural com o Senhor. Me acompanhe nessa oração. Pai, eu te peço nessa noite que, por causa da tua bondade e tua misericórdia, o Senhor venha nos instruir. Que a tua palavra nos alcance, Senhor. Que hoje o Senhor venha e aplique a tua palavra
em cada uma dos nossos corações, dentro de cada individualidade, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir, e então nós nos submetemos a tudo que o Senhor quer realizar, fazer em nossas vidas, ó Pai. Pedimos a misericórdia do Senhor nessa noite, a fim de que nada impeça de que a Tua palavra alcance nosso coração, nossa alma, nosso espírito, e a gente saia daqui louvando e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor falou conosco, Pai. Eu oro para que essa graça seja alcançada por nós aqui, e por todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto de 1 Samuel capítulo 3, quando a gente vê esse momento que Samuel está vivendo com Deus, nesse momento Samuel tem 12 anos de idade, é um junior, é um pré-adolescente, é um menino de 12 anos de idade. Quando você pega 1 Samuel capítulo 1, você encontra aqui, logo nos primeiros versos, a história dos pais de Samuel. A história da sua mãe, do seu pai e da outra mulher que seu pai tinha. Seu pai era casado com Ana, Ana era sua mãe. O pai de Samuel se chamava Eucana, sua mãe se chamava Ana. E a outra mulher que vivia com eles na mesma casa se chamava Penina. Era uma família disfuncional. Era uma família com um homem e 2 mulheres. Não consigo explicar isso direito para você, não sei se isso faz parte da cultura, não sei. Sei que Samuel nasce de uma família disfuncional. Aliás, todos nós, em alguma medida, nascemos de família disfuncional. Nós podemos ter os nossos pais perto da gente, geograficamente, mas podemos ter eles distante emocionalmente, do coração. Mas podemos também ter os pais distantes da gente, tanto geograficamente quanto do coração. Então, quer queira ou não, em alguma medida, por mais que nós nos esforcemos como pais, e por mais que os pais se esforçaram com relação a gente, no cuidado, no trato, na educação, em alguma medida nós crescemos em uma família disfuncional. E Samuel não foi diferente. Samuel cresceu nesse ambiente aí, disfuncional, né? Faltou para ele ali uma convivência estranha. Era um pai com 2 mulheres, era um negócio meio complicado de se analisar, de se viver, né? A gente também descobre que ele foi apartado da sua mãe muito cedo, por causa do voto que a mãe dele fez. Os historiadores dizem, era costume da cultura judaica, quando a criança completava 3 anos de idade, ela era desmamada, ela já estava num processo de tocar a vida sozinho, né? Eu conheço crianças que amamentaram no peito até 7 anos de idade, 8 anos de idade. Mas a criança judia, com 3 anos de idade, ela era desmamada. E é interessante que Samuel cresce nessa família disfuncional, e geralmente quando a gente cresce numa família disfuncional, a gente cresce cheio de carência, a gente cresce com lacunas dentro de nós, que no futuro, no desenvolvimento da nossa vida, aquilo pode se tornar um buraco absurdo na nossa vida. Às vezes, muitos adultos não conseguem lidar com a sua vida, a sua vida infantil, tanto que ela foi disfuncional, né? O buraco existencial que existe ali. Então, essas pessoas, elas crescem com um tipo de déficit, o déficit de enxergar aquilo de bom que acontece. Ela cresce achando que a vida deve alguma coisa para ela, que todo mundo deve alguma coisa para ela. Então você pode olhar para, por exemplo, Ana, por viver nessa família disfuncional, ela cresceu com esse déficit, de que o mundo devia alguma coisa para ela, de que todo mundo devia alguma coisa para ela. E é interessante que o pai de Samuel, Eucana, marido de Ana, ele era um cara romântico, era um cara gente boa. Então, todas as vezes que ele dava um presente para Penina, ele ia e dava o dobro de presente para Ana, porque ele encontrava na Ana essa carência, esse buraco dentro dela, que ele tentava compensar de algumas formas. A Bíblia diz que ele dava presentes contínuos e dava presente dobrado para ela, para ver se ela conseguia se alegrar. Mas a Bíblia diz que Ana, ela vivia amargurado. Por quê? Porque ela vivia debaixo de uma necessidade. Ela vivia debaixo de uma carência.
E todo mundo que vive debaixo de uma necessidade, debaixo de uma carência, com o tempo, ela desenvolve uma vida amarga, ela fica amargurada. De modo que, mesmo com os presentes que Eucana, seu marido, dava para ela, aquilo não preenchia a vida dela. Você vê que chega um momento que Eucana diz assim para Ana: Ana, não é possível, mulher. Será que eu não valho mais do que 1000 filhos para você? Será que eu não te amo o suficiente? Será que eu não te dou presente suficiente? Será que eu não estou presente o suficiente na sua vida para você continuar assim, amarga do jeito que você está? Será que eu não trato você com romantismo? Será que eu não sou a pessoa que você sempre sonhou, Ana? Bem, mas Ana sofria de algo que muitos de nós sofremos, que é a incapacidade de entender que na vida sempre vai estar faltando alguma coisa. Nossa vida sempre vai estar faltando alguma coisa. Você pode olhar para as pessoas que são mais abastadas, mais ricas. Você olha para aquela vida e você vai enxergar que ela pode em algum momento reclamar porque ela tem o recurso, mas de repente ela não tem um companheiro, não tem um filho para dividir. Às vezes tem um companheiro, tem um filho, tem uma família, mas tem as outras necessidades. E aqui a gente pode cair nesse erro que Ana caiu e que muitas vezes somos surpreendidos, que é o erro de deixar de celebrar aquilo que Deus já nos deu, mediante aquilo que ainda está faltando. Eu não posso deixar de celebrar tudo que Deus tem feito por causa de uma coisa que Ele ainda não fez. Veja só, Ele ainda não fez, não quer dizer que Ele não vai fazer, Ele só ainda não fez. E essa mulher vivia a vida amargurada. Por quê? Porque lhe faltava um filho. Ela tinha um marido, ela tinha um lar, ela tinha um marido romântico que dava presente para ela, que cuidava, que dava atenção dobrada, mas com esse buraco que ela tinha na vida dela, ela se tornou uma pessoa amargurada. É um princípio que a Bíblia ensina para a gente, que às vezes a gente não presta atenção. É o princípio do espinho na carne. Todos nós temos um. Você vai ver que o apóstolo lá diz assim, né? Puxa, foi-me dado um espinho, para que eu não me orgulhasse do conteúdo da revelação que Deus está me dando. Todos nós temos um espinho na carne. Entenda isso. Na vida sempre vai faltar alguma coisa. Na vida nós sempre teremos um espinho na carne. E eu penso que essas coisas acontecem na nossa vida para a gente poder chegar a uma conclusão. De que tudo que nós precisamos é de Deus. Tudo que nós precisamos. Eu só estou completo em Deus. Deus é a fonte de tudo que eu preciso. Se eu não tiver essa compreensão, todas as outras coisas elas vão ficar faltando na minha vida, por mais que eu tenha. E você viver essa vida tentando compensar as coisas que estão faltando, não dá. Você só encontra plenitude em Deus. Nós só encontramos plenitude com Deus. Então Ana, ela vai para o templo. Ela está amargurada. E a Bíblia mostra essa imagem dela, de uma mulher que entra no templo chorando. Eu li algumas versões aqui que diz assim, que aqui o texto que nós lemos diz que Eli, que era o profeta da época, pastor daquele templo, ele está encostado numa coluna. Mas outro texto dá a entender de que Ana, na sua amargura, na sua busca por Deus, parece-me que ela abraça aquela coluna e ela fica ali chorando. Ela é uma mulher apaixonada por Deus. Ela está ali dizendo, Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, me falta um filho. E ela está clamando com muita, mas muita intensidade. Eli, que é o sacerdote velho, já não está enxergando direito. Né? Ele olha de longe e ele tem uma ideia de que aquela mulher está meio que embriagada. Então Eli não compreende a intensidade de Ana. Eli, ele não compreende essa intensidade que Ana está buscando Deus. E ele faz uma crítica, mulher, por que você vem na casa de Deus cheio de manguaça numa hora dessa? Não é possível. E ela diz assim,
Senhor, eu não estou bêbado. Uma outra versão diz, Senhor, eu não sou uma mulher vadia. O que eu estou aqui, na verdade, é buscando Deus, porque eu preciso de algo, eu preciso que Ele me responda. E sabe, você precisa compreender isso. Às vezes as pessoas elas não vão compreender a nossa intensidade com relação a Deus. Sabe? As pessoas, elas não estão debaixo do mesmo espírito de intensidade que a gente, então ela não consegue aceitar ou compreender a nossa paixão. A intensidade que você tem de buscar a Deus, de estar diante de Deus, às vezes quem está perto de você, do seu lado, não vai compreender a sua entrega. Porque racionalmente não faz sentido para elas. É você que está vivendo aquele momento, não são elas. Então elas não vão compreender. Quem é que sabe a luta que você está passando, se não somente você? Quando você chega diante de Deus, abre o seu coração, chora, grita, resmunga. É intensa na entrega do seu clamor para Deus. Só você pode compreender, ninguém mais pode compreender. Você já viu quando você está aqui no culto, uma pessoa começa a se entregar, a chorar, ela está ali envolvida pela presença de Deus, você dá uma olhadinha assim para o lado. As pessoas nunca vão compreender a entrega da sua intensidade. Então, ela disse para Eli, eu não estou bêbado, eu estou aqui entregando minha vida para Deus. E, surpreendentemente, Eli diz assim para ela, vai porque o Senhor te respondeu. Agora, eu não sei te dizer se Eli, realmente ele recebeu uma revelação de Deus, porque o texto aqui, ele começa dizendo que naquele tempo, o Senhor, naqueles dias, a Bíblia diz que raramente o Senhor falava, e as visões, elas não eram frequentes. Então eu não sei se quando Eli olha para Ana, ele recebe uma revelação de Deus, ou se simplesmente Eli olha aquela mulher assim, e vê, tem compaixão dela e diz assim, pode ir para casa que o Senhor respondeu a sua oração. Sabe quando você diz para alguém, fica tranquilo, tudo vai dar certo? Eu imagino que é mais ou menos isso. Porque ele estava num momento muito complicado, espiritualmente falando, tanto ele quanto os filhos dele. Eu não sei se Deus revelou isso para ele. Mas o fato é que Ana confiou nisso. Ana confiou nisso e Ana fez um voto. Um voto. E a gente também faz isso. Consciente ou inconsciente, de vez em quando a gente faz uns votos para Deus. O que é voto? Voto é você prometer algo para Deus. É você entrar na presença de Deus e falar, Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu te prometo fazer assim. E o livro de Eclesiastes diz que a gente deve tomar cuidado quando a gente for fazer um voto. A gente não deve sair fazendo voto de qualquer maneira, a gente tem que tomar cuidado. Né? A Bíblia narra a história de um homem que fez um voto tolo. Ele disse assim, Deus, se o Senhor me der vitória naquela guerra, eu vou sacrificar minha filha. E é uma história tão triste, está registrada aqui na palavra de Deus. Existem votos tolos. Mas a Bíblia traz essa orientação para a gente. Quando você fizer um voto, você, por favor, leve esse negócio a sério. E a maioria de nós prometemos. A gente diz assim, Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, Senhor, se eu encontrar o meu gatinho, a minha gatinha, Senhor, se o Senhor me der esse emprego, Senhor, se a minha aposentadoria sair, se o Senhor fizer isso, eu vou abençoar a tua obra. Se o Senhor fizer isso, eu vou ajudar muitas pessoas. E é interessante que as pessoas fazem isso continuamente, consciente ou inconsciente, elas estão entregando uma proposta para Deus. Elas estão dizendo, Senhor, eu estou entrando aqui em um acordo, estou fazendo uma proposta para o Senhor, porque se o Senhor me atender, eu vou me comportar dessa forma. Deus, me dê algo. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. E às vezes a gente acha que Deus é bom para nos dar, mas que Ele não é bom para cobrar. Às vezes a gente tem esse tipo de comportamento. A gente sabe que Deus é bom para dar, mas Ele não é bom para cobrar. Às vezes a gente acha que Deus, na benevolência dEle, Ele esquece daquilo que nós prometemos para Ele, do acordo que nós fizemos, da proposta que nós fizemos para Ele. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, que Deus faz para nós nessa noite é, você está devendo alguma coisa para Deus? Você fez algum voto? Você prometeu alguma coisa para Deus? Puxa aí, na sua memória. Você está devendo uma entrega? Você está devendo uma devoção? Você está devendo aquilo que você falou para Deus que você ia fazer? Então Deus dá um filho para Ana.
A Bíblia diz que Ana fez um voto, ali isso está registrado em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, ela faz esse voto dizendo assim, ó, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela diz assim, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der a oportunidade de as pessoas olharem para a minha barriga e dizer assim, nossa, que barriga linda. Já viu isso, né? Quando a mulher está grávida, uma olha para outra e fala, nossa, que barriga linda. Uns olham para a barriga e falam assim, nossa, vai ser menino, vai ser menina. Umas olham para a barriga e falam assim, nossa, bens a Deus. Já ouviu isso? Ana diz para Deus, Deus, eu só quero engravidar. Eu só quero ter a alegria de amamentar, de ter uma criança no colo. Eu só quero isso. Se o Senhor me der isso, eu vou pegar essa criança e eu vou dedicar ela para o Senhor. Eu vou entregar ela para o Senhor. Eu só quero ter a alegria de gerar. Eu só quero ter a alegria de ser uma gestante. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver, eu vou dar esse filho para o Senhor. E detalhe, dar o filho no templo não quer dizer que esse menino ia ser sacerdote. Por quê? Porque só era sacerdote quem fazia parte da tribo de Levi, da linhagem de Levi. Só eles tinham o direito de serem sacerdotes. Os demais, quando Ana entrega Samuel no templo, Ana entrega o seu filho para ser escravo ali no templo. Escravo. Deus ouviu a proposta de Ana, confiou nela e deu um filho. Deus ouviu a sua proposta, confiou em você e respondeu. Ele não consultou, por exemplo, o SPC Celestial, o Serasa Celestial. Ele não viu se seu nome estava sujo na praça. Ele simplesmente olhou para o teu contrato, ali para a proposta que você fez, e falou assim, eu vou confiar nessa pessoa. Eu vou dar para ela aquilo que ela está pedindo. Será que você prometeu alguma coisa para Deus e não está cumprindo? Assim como Deus confiou a Ana, Ana vai e entrega o seu filho. E quando Ana faz esse voto, Israel está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. Você não tem ideia, porque talvez você esteja fazendo um seu voto num momento de dificuldade sua. Mas talvez o pano de fundo de toda a história, há uma dificuldade muito maior. Quando Ana faz um voto, que ela entregar o seu filho para viver ali no templo, nesse momento, Israel está vivendo um tempo muito difícil. A Bíblia diz aqui que raramente o Senhor falava, e as visões elas não eram frequentes. E então chega o tempo de desmame. O tempo de desmame, como eu já disse, na cultura judaica, a criança era desmamada com 3 anos de idade. Você já imagina, né? Por uma criança ser desmamada, ela ser separada do seu pai, da sua mãe, da sua casa, ser entregue em um, abre aspas, convento, fecha aspas, um templo. Você imagina? Porque todas as vezes que a gente faz um voto, para cumprir não é fácil. Não é fácil. Veja quantas coisas estão envolvidas, quantos sentimentos. Ana está envolvido, Samuel está envolvido, a história de Israel está envolvida. Quando você faz um voto, muitas coisas estão envolvidas. 1 Samuel capítulo 1, verso 27 e 28 diz assim, Ana se apresenta ali para o profeta e diz assim, este era o menino que eu pedia ao Senhor. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou. Olha só, às vezes é um risco a gente fazer um voto. Mas quando a gente faz um voto e a gente cumpre, existe um fluxo divino sobre a vida daquelas pessoas que elas fazem um voto e pagam o seu voto. Existe um fluxo divino, existe, assim, parece que os céus, eles se movem em direção àquela pessoa. Porque aquela pessoa prometeu, fez o voto e Deus respondeu e agora ela vai e cumpre por mais de todos os sentimentos que estão envolvidos. Como era o caso de Ana, desmamando a criança com 3 anos de idade, separar aquele menino do seu pai, da sua mãe, da sua casa, deixar ele no templo. E isso aqui nos traz uma lição poderosa. Mantenha a sua palavra com Deus, e o favor dele não vai faltar na sua vida.
Mantenha a sua palavra com Deus e o favor dele não vai faltar na sua vida. A Bíblia diz aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 5, Ana está tão com o coração cheio de gratidão, apesar de toda aquela situação que ela tem que deixar a criança ali, que ela canta para Deus. E no seu canto ela diz assim: a que era estéril, dê luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Ela entrou no fluxo de Deus, Ana. E ela começou a ter um filho atrás do outro, todo ano tendo um filho. Mas as mulheres estão aqui e falam: misericórdia, Senhor, todo ano tem um filho, não é possível. Ela encheu a casa de criança. Ela cumpriu um voto. E ela entrou num fluxo divino. Mantenha a sua palavra com Deus, e o favor dele não vai faltar na sua vida. Você precisa entender isso hoje. Porque tem gente que acha que Deus esqueceu do voto que ele fez. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu o seu pedido. Deus contemplou. Você diz assim: Deus, a minha casa é sua, consagro a minha casa sua. Deus, eu consagro meus filhos. Deus, eu consagro o meu emprego. Deus, eu consagro a minha empresa para o Senhor. Mas na hora do vamos ver, não é nada disso. Deus ouviu quando você falou que estava entregando. Viu? Deus ouviu. Eu penso que nessa noite Deus está meio que... Deus não está colocando a gente na parede, não. Ele está nos lembrando que se nós fizermos algum voto, a gente precisa ser homem suficiente para cumprir aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Então, quando você entrega para Deus aquilo que você prometeu, você entra num fluxo divino. É aquilo que a Bíblia diz, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você vai ver em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, que o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença de Deus. É interessante isso. A Samuel crescia na presença de Deus. Então Ana vai e entrega o pequeno Samuel ali. A Bíblia diz aqui no versículo 24 do capítulo 1 de Samuel: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino para Eli. Você pode perguntar: o que o menino de 3 anos de idade vai fazer num templo? Qual é a função que o menino de 3 anos de idade vai fazer num templo? Como eu disse para você, Samuel, a família dele não era de uma linhagem sacerdotal. Eles não pertenciam à tribo de Levi. Então, quando Samuel é entregue ali no templo pela sua mãe, ele é entregue para ser um escravo. Qual era o trabalho de Samuel? Ele ia lavar os pés do profeta, ele ia lavar as mãos do profeta, ele ia lavar as roupas do profeta, ele ia limpar o templo. Esse era o trabalho dele. Eli já estava ficando cego, acho que talvez não pudesse lavar direito os pés. Eu me lembro quando Priscila era um pouquinho mais pequena, eu disse para ela assim: filha, vem cá cortar as unhas do pé do pai. Não cortar daqui, lixa. Primeira vez ela foi, segunda vez ela foi, na terceira vez: filha, vem cá lixar, cortar as unhas do pé do papai, lixar. Não dá, pai, teu pé tem chulé. Samuel foi para o templo para fazer isso, lavar o pé do profeta. Lavar o pé do profeta, lavar a mão do profeta, lavar a roupa do profeta. Foi para isso que o pequeno Samuel foi entregue. Mas a Bíblia diz que Samuel foi crescendo no templo. Isso é tão lindo, gente. Por isso que eu faço um esforço muito grande nessa igreja, para a gente cuidar das faixas etárias. Você imagina uma criança que vai crescendo no templo. Quando a gente estava ali com o plug funcionando, o Tim, o Ultra já está funcionando, né? Mas quando eu vejo essas crianças subindo aqui, tocando, cantando, lendo um versículo, elas vão crescendo aqui dentro do templo, elas vão fazendo coisas simples, mas essas coisas simples vão alimentando a fé dela, vai fazendo ela crescer diante de Deus, e isso é tudo muito lindo. Veja, Samuel não era de uma descendência de sacerdotes, mas ele está em um bom time. Porque a Bíblia diz que Davi, ele não era da tribo de... Davi, ele era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. E ele colocou a roupa sacerdotal e foi lá e sacrificou.
A Bíblia diz que Melquisedeque não era da tribo de Levi, mas a Bíblia diz que que Melquisedeque era um dos grandes sacerdotes diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, mas não existe sacerdote melhor do que Jesus. Você já teve esse sentimento de eu não pertenço, mas Deus me deu? Eu não tenho nome, não tenho sobrenome, eu não tenho pedigree, mas Deus me alcançou com a sua graça. Deus me deu. Esse é o caso de Samuel. Ele não era da linhagem de Levi, de sacerdotes, mas ele foi crescendo no templo. Ele foi confiando em Deus, e Deus foi confiando nele, e ele se tornou um dos maiores profetas que Israel já viu. Ele destronou reis e deu o trono para reis. Um homem poderoso. A Bíblia diz aqui que Deus ia revelando as coisas para ele. Isso é incrível, irmãos. Deixe o seu filho crescer na igreja. Deixe o seu filho crescer na igreja. Deixe o seu filho participar das coisas da igreja. Deixa. Mas às vezes a gente tem esse sentimento, né? Eu não mereço, mas Deus me deu. Eu não sou da linhagem, eu não tenho pedigree, mas Deus me deu, Deus me tornou. Foi a graça, foi a bondade. Deus me encontrou com o seu favor, Deus me encontrou com a sua bênção, Deus me encontrou com a sua graça, porque de fato, se vocês forem olhar para a vida de vocês, não era para vocês estarem onde vocês estão agora, vocês não tinham pedigree, não tinham nome, não tinham sobrenome, mas Deus vai dando, e Samuel começou a servir no templo. Num dos momentos mais difíceis, Samuel ia crescendo, ele não tinha referencial para ser sacerdote. Não tinha, porque o que ele tinha ali? Ele cresceu num ambiente corrupto. Ele tinha ali que era aquele pai que não corrigia os seus filhos. Era aquele pai que dizia assim: menino, se você não parar de fazer bagunça em 2 horas, eu vou te corrigir. Ele era muito complacente, ele não corrigia os filhos. Ele não levantava a voz de vez em quando para o filho e falava assim: você tem que fazer isso porque eu sou teu pai, eu estou mandando. Ele não fazia isso. E os seus filhos, eles foram crescendo de forma muito corrupta. Eles foram assim, provocando, criando atrocidades. Mas essa leniência, esse concordar de Eli com os filhos, ele não tinha no trato com o filho uma repreensão incorporada. Ele tinha uma correção inapropriada para com os filhos. E Samuel vai crescendo nesse ambiente, sem referência. Sem referência. E isso aqui nos mostra uma coisa, que a gente não pode ficar dando desculpa. Eu sou assim porque eu não tive referência de pai, eu sou assim porque eu não tive referência de mãe. Eu sou assim porque eu nunca tive referência de homem na minha vida. Eu sou assim porque eu nunca tive referência de mulher. Isso é desculpa. Isso é conversa para boi dormir. Samuel cresceu num momento, no meio de um povo corrupto. Os filhos de Eli se chamavam, olha que nome bonito, Ofni e Finéias. E esses 2 meninos, esses 2 sacerdotes, se assim a gente pode dizer, eles são os arquétipos de tudo que existe de pior na vida de um sacerdote. Terrível isso, né? Terrível. Essa é a imagem que a Bíblia apresenta para a gente desses homens. Parece-me que a rotina eclesiástica arrancou o temor do coração deles. A rotina eclesiástica pode fazer isso, sabe? Nós somos pastores, você que já é crente há muito tempo, a gente corre o risco de, por causa da rotina, de vir à igreja. Então, você vem à igreja, a gente canta, levanta a mão, você levanta a mão, agora senta, você senta, agora vamos ouvir a palavra, você ouve, vai para casa e vive a vida como se não vivesse dentro da igreja, vive a vida como se não vivesse diante do Senhor, vive a vida como se não fosse um crente. A gente pode correr o risco de, nas rotinas eclesiásticas, ser arrancado do nosso coração o temor de Deus. Muitos crentes hoje têm aquilo que nós podemos chamar de ranceníase espiritual. Sabe o que é ranceníase, né? É lepra.
Hanseníase é essa enfermidade que o lugar ali, ele fica insensível. Você pode enfiar uma agulha, fica insensível. Com o tempo, inclusive, apodrece. Toma todo o corpo, se não for tratado. Aliás, o Brasil é um dos países que mais tem casos de hanseníase. Hanseníase espiritual. Falta de sensibilidade. A rotina nos cauteriza. Vamos sentar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a palavra. E a gente fica assim, sabe? Não deixa, a gente cria uma barreira no coração, não deixa Deus tocar, não deixa a palavra chegar. E você acaba organizando a sua vida, a sua existência com Deus apenas assim, para Deus assessorar suas conquistas. Deus me ajuda aqui, Deus me ajuda ali, Deus faz isso por mim. Ó Deus, ouve essa minha oração agora. São incapazes de deixar o coração aberto para Deus trabalhar, para Deus corrigir. Quando Deus corrige a gente é porque Ele nos ama. Deus não corrige a gente porque quer castigar você. Deus corrige a gente porque Ele nos ama. Às vezes a gente pode ouvir uma correção da boca de um pastor. E por que a gente faz isso, né? Às vezes é Deus que está falando com a gente, mas a gente atribui aquilo para homens. Não, é porque a minha mulher está falando, eu não vou ouvir. É porque o meu marido está falando, eu não vou ouvir. É porque o meu pai está falando, porque minha mãe está falando, eu não vou ouvir. É Deus falando com você. É Deus falando para você, olha, o caminho que você está seguindo é ruim, vai dar ruim. Mas você pega, ao invés de achar que é Deus que está falando, você acha que é o seu pai, sua mãe, seu marido, seu esposo, seu pastor. Não, o pastor está bravo hoje, né? Ofine e Finéias, eles abusavam da graça de Deus. E a gente corre esse risco de abusar da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus perdoa qualquer pecado. Deus perdoa o seu pecado antes de você se converter, Deus vai continuar perdoando o seu pecado até você morrer, até você se encontrar com Ele. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que é quando você atribui uma obra do Espírito Santo de Deus a Satanás. E se você dissesse assim para mim, mas uma pessoa que matou, estuprou, fez isso, fez aquilo outro, se no último dia ela se converter, aceitar Jesus, ela vai para o céu? Vai. Porque a graça de Deus, ela é escandalosa. O amor de Deus é escandaloso. Não conseguimos compreender. O amor de Deus, ele é maior que a existência humana. Ele é poderoso demais. Nós jamais vamos conseguir compreender isso. Mas sabe o que é perigoso para a gente? É a gente nessa hanseníase espiritual, nessa insensibilidade. A gente vai pecando, a gente vai abusando da graça de Deus. Pequei aqui, vou correr ali, vou pedir perdão para Deus. Deus me perdoa. Pequei aqui de novo, vou correr para Deus. Perdoa. A coisa mais importante para a gente é viver uma vida de santidade. Irmãos, vale a pena. Vale a pena você viver uma vida de santidade. Vale a pena você dizer não para o pecado. Vale a pena você controlar os seus impulsos sexuais. Vale a pena você dizer não. Não. Eu não fui feito para viver assim. Não, eu não fui feito para me envolver nessas coisas. O que é perigoso é a gente vivendo assim, né? Esse relacionamento com Deus. Não, eu vou pecar, Deus vai me perdoar mesmo. Então eu vou pecar, Deus vai me perdoar até o fim da vida. Não, isso é abusar da graça. E o duro é que quando isso acontece, a gente vai se submetendo a uma mente cauterizada. A gente vai se submetendo a uma imoralidade profunda. Daqui a pouco você não comete o ato imoral, mas você não sente mais nada. E esse é o pior estado que a gente pode estar. O seu centro de decisões, ele fica corrompido, porque você está longe da graça de Deus. O seu banco de dados, de escolhas, ele fica corrompido, você não consegue fazer as melhores escolhas. Você não consegue decidir mais por si mesmo, são as suas latências, são os seus desejos, é o desejo da carne que acaba conduzindo a sua vida. E você vai abusando da graça, Todas as vezes que há abuso, aquele que abusa, aquilo que é abusado é retirado da vida dele. Veja um homem que abusa da mulher, a mulher é retirada dele. Veja uma mulher que abusa do marido, porque isso tem acontecido hoje.
A gente tem a Maria da Penha funcionando, mas misericórdia. O que tem de homem hoje sofrendo na mão de mulher é terrível. É terrível. A gente não fez nenhum levantamento, você não vai ver isso também. Porque... não vou entrar nesse assunto não. Melhor eu ficar quieto. Você sabe do que eu estou falando. Mas tudo que a gente eventualmente abusa, eventualmente é tirado da nossa vida. Então você imagina aquele ambiente de igreja que Samuel cresce. O pastor roubava o dinheiro da igreja. O pastor, seus pastores, ficavam na frente do templo com atos sexuais com as mulheres que serviam na frente do templo. Você veja que lugar que Samuel foi crescer. E esses meninos, eles crescem com um coração irredutível, eles crescem com um coração duro, sem temor, sem capacidade de respeitar as coisas santas, sem ter humildade para ser repreendido por Deus. Agradeça a Deus quando Deus repreender você. Agradeça a Deus quando Deus corrigir você. Sabe? De vez em quando eu ouço assim, né? Pastor, você está bravo, pastor? Não, meu filho. Na verdade, eu oro para que entre a minha voz e os seus ouvidos, Deus opere uma grande transformação na sua vida. Essa é a minha oração. Que ajude você a crescer, fortalecer. E num momento terrível como esse, Deus levanta um garoto, irmãos. Um garoto, 12 anos. E é interessante que quando Deus quer fazer uma revolução espiritual, Ele faz uma criança nascer no mundo. Para mim, todas as crianças que nascem no mundo, elas vêm com um propósito de fazer uma grande revolução espiritual. Então o povo estava 400 anos lá no Egito. Deus ouve o clamor e nasce um menino, nascido das águas, Moisés, nascido das águas. O povo precisava de um libertador, que precisava de um novo governo, de um novo rei. Deus faz nascer o pequeno Davi. Deus viu que precisava salvar a humanidade. Nasce Jesus, o menino, o infante, em Belém. Eu penso que a gente precisa ter essa regeneração de infantilidade. A palavra infantilidade, ela é usada de maneira... Tem um lado ruim e um lado bom, né? Infantilidade é aquilo que a Bíblia diz, que nosso coração tem que ser como de uma criança para poder entrar no reino dos céus. E a gente tem que ter esse coração de vez em quando. Um coração infantilizado. Nesse sentido de que não é ficar analisando tudo, é confiar em Deus. Porque nós não vamos entrar no reino de Deus se a gente não tiver um coração como criança, se a gente não for parecido como criança. Então, Samuel cresce nesse ambiente. Pessoas que fazem revolução espiritual são pessoas de primeiro amor. São pessoas assim que, por causa do primeiro amor que ela tem com Deus, com Cristo, elas podem mudar as coisas. Elas creem que Jesus veio para salvar o homem do inferno. Tem muita gente que não crê nisso hoje. Essas pessoas de primeiro amor, elas creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Essas pessoas de primeiro amor, elas creem que Deus opera, que Deus realiza milagre. Eu quero desafiar você nessa noite a regenerar o seu interior com a simplicidade de uma criança. Tá? Agora tem uma coisa muito importante na vida de Samuel, que meu tempo está acabando, mas vale muito a pena a gente tocar nisso. Por que Samuel estava no templo? Por que Samuel foi servir no templo como um escravo? Lavar os pés do sacerdote, lavar as mãos, as roupas, cuidar do templo. Por quê? Porque a mãe dele fez um voto. A mãe dele fez um voto. Não foi ele que fez. Você acha que Samuel não podia dizer assim: ei mãe, você fez o voto, você paga. Vai lá você lavar o pé chulesento de Eli. Você vai dizer isso para mim, mãe? Mas é incrível como Samuel, ele abraça esse momento, esse voto que a mãe dele fez, não foi ele,
como sendo a única opção que ele tinha. Eu amo pessoas sem opção. Eu amo. Porque na verdade as pessoas hoje elas têm muitas opções. Muitas. Mas eu não tenho opção. Eu não tenho opção de não amar. Eu não tenho opção de não perdoar. Eu não tenho opção de me separar. Porque às vezes as pessoas dizem para mim, não, pastor, está difícil, tá, vamos me separar. Samuel é subproduto da mãe dele. A mãe dele fez um voto, ele submeteu a vida dele como sendo a única opção. E a gente tem esse negócio, né? A palavra de Deus revela isso para a gente, que nós nos tornamos livres quando nós somos escravos da graça. A palavra de Deus revela isso para a gente, que nós nos tornamos livres quando nós nos acorrentamos à vontade de Deus. Quando a gente olha para a vontade de Deus e diz assim, Deus, a sua vontade é a minha única opção, eu não tenho o que fazer. Uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, e às vezes sempre as pessoas perguntam isso para mim, pastor, pode isso, pode aquilo outro? Posso beber, posso fumar, posso ir, posso fazer... Eu canso de responder perguntas como essa. Canso. Pastor, o que você acha? O que o senhor acha disso? Meu filho, está aqui. Está aqui. Não tá, a Bíblia não está em grego, ela não está em hebraico, está no português. E a gente tem a facilidade de ser o português que a gente usa hoje, não é o português de antigamente. Todas as coisas nos são lícitas. Todas as coisas nos são lícitas. Mas a Bíblia diz que nem todas nos convêm. As nossas amarras, elas são as amarras no amor a Deus. As nossas correntes é uma corrente de submissão à vontade de Deus. Nós nos submetemos a Deus por causa de Jesus, por causa do que Ele fez para a gente na cruz. Olhe para a sua vida e tenha como única opção Deus. Deus, seus preceitos, sua vontade, sua palavra. Samuel cresce lavando os pés, as roupas, as mãos de Eli. E como naquele momento tudo está muito bagunçado ali, os filhos de Eli estão fazendo tudo que é de tipo de atrocidade, uma coisa que era muito importante no templo era manter o castiçal aceso, o candelabro. Não podia apagar. Aqueles profetas, aqueles pastores, tudo desorientado, tudo com o coração endurecido. Quem vai ficar cuidando para não apagar o candelabro? Porque tinha que ficar aceso continuamente. Não podia apagar a chama. Ela tinha que se manter acesa. Olha para aquele menino, crescendo no templo, lavando o pé, a roupa, a mão. Eu disse, não, vamos botar Samuel. Samuel foi colocado para uma das coisas mais importantes para fazer dentro do templo. Não deixar a chama apagar. Isso existia na lei uma família só para cuidar do candelabro. O candelabro tinha um azeite especial, não era qualquer azeite que ia ali. E esse texto que nós acabamos de ler, o que está acontecendo aqui? Samuel está dentro do templo dormindo. E ele meio que dorme e fica olhando assim. Quando ele via ali que a chama estava apagando, ele ia lá e colocava mais óleo. A chama estava apagando, ele ia lá e colocava mais óleo. Mas nessa noite algo diferente aconteceu. Capítulo 3. Já fazia muito tempo que isso não acontecia. Muito tempo. A Bíblia diz que já fazia muito tempo que Deus não falava. Deus não revelava a sua vontade, nem em sonhos, nem em visão. Mas naquela noite ele está dormindo dentro do templo, olhando ali para que o candelabro não apagasse. E ele ouve chamando. Olha que coisa, né? Samuel conseguia ouvir Deus, mas ele não conseguia entender Deus. Eli, ele conseguia entender Deus, mas ele não estava habilitado para ouvir Deus naquele momento. Que coisa, né? Que coisa. Mas esse menino vai crescendo no templo. E ele vai sendo colocado para acender, manter a chama acesa. Olha, quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo o que Deus acendeu em você
você é responsável para manter. Essa era a responsabilidade de Samuel. E você vai crescendo com Deus, e Deus vai te dando mais responsabilidades. É como aquela parábola que é contada lá em Mateus 25, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Aquilo que Deus acendeu dentro de você, você é responsável para manter. Sua paixão por Deus, seu amor por Deus, sua vida sensível. Deus deu o primeiro start, Ele deu a primeira chama. E sabe o que é uma coisa importante na nossa vida que Deus está sempre observando? Constância. Porque manter o candelabro aceso o tempo todo, isso tem a ver com constância. E Samuel era constante em acender a chama, manter a chama acesa, porque a Bíblia diz que ele estava vivendo um dos piores momentos. Raramente o Senhor falava, e as visões elas não eram frequentes. Tinham sacerdotes, mas não serviam direito a Deus. Deus levanta um menino de 12 anos de idade. Isso quer dizer que não importa se você está no meio de pessoas corruptas, mas se você manter a sua chama acesa, Deus vai olhar você, Deus vai ver você. Porque como é que Deus viu? Deus viu um menino que não tinha linhagem sacerdotal. Deus viu um menino que cresceu perto de Deus, cuidando das coisas simples. Será que você é uma dessas pessoas que cresceu no templo, fazendo coisas simples aqui dentro? Filhos de crentes, eles não têm muita opção, né? Eles já nascem e já são colocados dentro da igreja. E às vezes você pode correr esse risco, e você foi colocado dentro da igreja, você já nasceu dentro da igreja, teu coração fica insensível. Mas veja, cada pequeno passo que você dá, de servir a Deus, de estar na casa de Deus, Deus vai enxergando a sua constância. Deus torna um menino que veio de uma família disfuncional, que não tinha pedigree sacerdotal, Deus torna esse menino um dos maiores profetas que Israel já teve de todos os tempos. Eu penso que Deus está fazendo isso com vidas nesses dias. Tira do meio escondido e coloca para governar. Meu filho, você está sendo levantado para governar nesse tempo. Se você manter a sua chama acesa, Deus vai destacar você para governar. Constância. Ah, mas eu não quero ir na igreja hoje. Vai sem ter vontade. Ah, mas eu não quero ler a Bíblia. Leia sem ter vontade. Deus vai ver a sua constância. Você está lá, colocando óleo ali no candelabro, mantendo a sua chama acesa. Vocês que estão me ouvindo hoje pela internet, você não pode estar aqui no culto presencial, seja porque você faz parte do grupo de risco, ou seja porque você mora com alguém que é do grupo de risco. Você está correndo um risco muito grande. Mas você, em contrapartida, você tem uma grande oportunidade de manter a sua chama acesa dentro de casa. Você é responsável por manter acesa aquilo que Deus acendeu na sua vida. Só quero ver depois que passar essa pandemia. Hoje, nesse exato momento, eu tenho mais gente frequentando a igreja que não era da igreja do que era da igreja. Por quê? Eu não sei te explicar. Mas parece-me que algumas pessoas não estão mantendo a sua chama acesa. Não são capazes de correr riscos. Quero dizer uma outra coisa para você. Deus. Samuel foi crescendo dentro de casa, e eu termino com isso. Dentro da casa do Senhor. Foi crescendo dentro da casa do Senhor. Fazendo coisas simples. Sabe o que eu tenho ouvido ultimamente? Não, eu não vou mais me envolver com as coisas da igreja, não. Não, eu não vou me envolver, não quero servir, não quero me envolver com as coisas da igreja, não. Não quero. Não quero servir em nenhum lugar, não quero. Uma das formas da gente manter a nossa chama acesa e crescente é servindo a Deus. Se você olhar para a vida de uma pessoa que deixou de servir na casa de Deus, você vai ver uma pessoa esfriada, esvaziada. Quando você serve a Deus e você passa a sentar nas cadeiras aí apenas como espectador, você já deve ter sentido isso, tem um buraco dentro de você aí.
melhor forma de você manter a sua chama acesa é você estar servindo a Deus no templo, como Samuel fez. Então, se pudéssemos colocar uma moldura em toda essa palavra hoje, eu vou parar por aqui porque eu não tenho muito tempo, mas eu estou deixando para trás aqui. Estou deixando para trás aqui muitas coisas. Outro dia, certamente Deus vai dar oportunidade para compartilhar isso. Nós pudéssemos colocar uma moldura sobre essa palavra hoje, algumas coisas. Primeiro, se você fez um voto a Deus, cumpre. Cumpre. Segundo, você pode crescer num meio todo desorientado. Você pode estar numa empresa desorientada, você pode estar numa sociedade que tem um coração totalmente longe de Deus, está lidando com um sócio que tem um coração longe de Deus, uma empresa que tem longe de Deus, mas se você manter-se fiel ali, Deus vai olhar para você, vai tirar você deste lugar e vai colocar você para governar. Você é responsável por manter a sua chama acesa.